Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Jamildo. Hoje, com uma presença ilustre, nosso querido deputado federal, Pedro Campos. Pedro Campos, seja muito bem-vindo. Alegria, Jamildo, estar aqui com você, estar conversando com as pessoas através da internet, das redes sociais. E você manda bem, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Deixa eu ler um breve aqui currículo seu e citar uma curiosidade. Quando o João Campos deu a primeira entrevista a um veículo, né, do mainstream, eu trabalhava no Jornal do Comércio, a TVJC, foi um pipoco, chegou a cair a rede. Foi no online. E estava lá com o nosso amigo Evaldo Costa, que está aqui nos prestigiando também, uma coincidência aí. Inclusive, ele disse lá no programa do Roda Viva que um dos motivos para não querer abraçar a vida política é que teria dito ao pai: olha, eu não sei da entrevista. Parece que superou. Aprendeu, eu acho que aprendeu. Essa parte aí. Então, Pedro Campos é engenheiro civil, político, nascido em 28 de outubro de 1995, ou seja, está de aniversário aí para a semana, né? Não, eu fiz agora. Acabei de fazer. A gente está em novembro? Já estamos em novembro. Meu Deus, eu estou perdido. Vamos embora. Filiado ao Partido Socialista Brasileiro, exerce o cargo de deputado federal por Pernambuco, terceiro filho de Eduardo Campos e ex-primeira-dama Renata Campos, irmão mais velho, todo mundo sabe, é o prefeito do Recife. Começou a jornada política em 22, eleito deputado federal com 172 mil votos. Se estiver errado, você me corrija. Tá certinho, 172.526. Não vamos tirar os votos. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco e fez um sanduíche numa escola de engenharia Vila de Paris, é isso? Na França. Exatamente. É bom explicar esse sanduíche aí, né? Porque até o filho de Bolsonaro foi para os Estados Unidos fazer pizza, quase que vira embaixador. Eu fui fazer uma graduação sanduíche. Você passa um tempo estudando aqui, um ano na França e depois estuda. Aí chama de sanduíche porque você começa aqui, vai para lá e volta e fica meio espremido ali o tempo no meio, é a graduação sanduíche. É uma coisa séria. Casado com a odontologista Augusta Carneiro desde 2021 e acaba de ser pai da pequenina Nina. É isso? Exatamente. Inclusive, eu tive a curiosidade de pesquisar. Teve alguma intenção aí de homenagear a Nina, porque tem a ver com águas, diz que é a deusa da fertilidade, né? Lá na cultura, na mitologia mesopotâmica. Sabia? Eu não sabia não. Mas às vezes a gente, sem intenção, a gente acaba fazendo as coisas também. Mas foi mais por tanto eu como o Guta gostarmos do nome. E também ela já vai ter um sobrenome grande e danado, aí poder ter um nome pequenininho já ajuda também. Pensa, né? Pois é. Também associada à deusa suméria da fertilidade e da água, cujo nome é derivado da cidade de Nanive. Em hebraico significa graciosa ou favor. Em latim, associado à ideia de pureza e juventude. Escolheu bem. Foi Nínive, né? É o nome da deusa. Eu lembro quando eu tive minha primeira filha, o cara fica com o peito estufado. Passa, eu acho que uns 15 dias, um mês, numa alegria enorme. Parece que é o cara mais importante do mundo. Como é que foi ser pai? Primeira vez? Foi uma emoção muito grande mesmo. Até a gente aproveitou ali algumas imagens que a família fez do momento do parto. A gente postou nas redes também, foi uma emoção muito grande, até porque eu peguei ela logo que ela veio ao mundo, né, Nina, eu que peguei e junto com a obstetra a gente deu para a Guta para ela mamar logo nesse primeiro momento, né, muito importante tudo isso, e é uma emoção enorme, ainda estou sob efeito dessa emoção. É maravilhoso, eu também tive a oportunidade da minha primeira filha, na segunda já foi um parto assim mais, vamos dizer, elaborado, aí tem que botar médico, de um hospital mais credenciado. O primeiro foi tão tranquilo que a gente podia participar, entrar na sala e tudo. Inclusive, o médico fez uma brincadeira dizendo assim: olha, tem um probleminha aí. Eu disse: o que foi? Não, nasceu banguela. Quase que eu dou um murro nele, ele ia ficar banguela. Porque você fica, né, quase... É muito tenso, né, no primeiro momento. Eu acho que deve ser, inclusive, uma prática comum dos médicos para desanuviar, mas quase que eu tenho um infarto aí, ia ficar feio. Olha, deixa eu lhe contar. Eu fui numa barbearia recentemente, aí estava lá, cuidando da barba, e aí um dos clientes disse assim: você é Jamildo? Sou. Jamildo Melo? Sou. Eu pensei que ia ter alguma exclamação, que a gente, jornalista, gosta de ser, aliás, tem sido alvo, muitas vezes, de muitas críticas, né? Então, ele falou assim: deixa eu lhe mostrar um negócio. Aí, como repercute seus vídeos, ele me mostrou um vídeo seu lá, falando das suas atividades, das suas coisas, né?
Aí eu disse assim, sim, daí? Disse, não, eu não quero saber da vida pessoal dele, o que é que faz, o que é que não faz. Eu disse, rapaz, então bloqueei ele. Ah, eu não sigo ele, não. Então, quem foi que ele mandou? Ah, um amigo mandou. Isso é um bloqueio do seu amigo, mas eu gosto. Eu disse, como é possível? A pessoa está querendo se ferir, está querendo se magoar. Tudo isso para. Como é que você lida, que faz tanto sucesso na internet? Como é que você lida com os haters? Eu levo com muita tranquilidade isso, até porque a gente, muito jovem, meu pai assumiu o governo do estado de Pernambuco. Então, ali em 2006, eu tinha, à época, 11 anos de idade. E quando a pessoa assume uma posição de figura pública, e ainda mais um cargo como governador, vai ter gente elogiando, vai ter gente criticando. Então, indiretamente, a gente foi aprendendo a lidar com essa situação do elogio e da crítica através dele, e isso muito jovem. Então, a gente, muito jovem, imagina, para a gente compreender isso ainda enquanto criança, adolescente, não é fácil. Então, acho que isso facilitou para a gente entender que é assim mesmo, as pessoas, cada um tem sua forma de ver o mundo, de pensar, de acreditar que as coisas devem ser feitas. Teve um episódio, Janildo, que aconteceu num CinePE. Esse aí eu já estava um pouco mais velho, eu tinha, acho que 18 ou 19 anos, meu pai tinha falecido, e ele foi receber uma homenagem póstuma no CinePE. E na época estava no auge dessas questões, desses questionamentos em relação às questões urbanas da cidade, a questão lá do Ocupa Estelita e tal. Então tinha uma parte da esquerda da cidade do Recife que era crítica ao PSB na época, em questão do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que de certa forma já tinha herdado aquele projeto já aprovado pela gestão anterior. Mas o que aconteceu foi o seguinte: na hora que a gente foi anunciado para receber o título póstumo, a parte da plateia começou a vaiar. Um título póstumo ali, estava minha família, acho que José não estava, mas estava eu, João Duda, minha mãe e tal, Graça Araújo entregando o prêmio. Aí aquela situação constrangedora, eu com 18, 19 anos, eu pedi a palavra. Não estava planejado ninguém falar para agradecer. Se eu queria contar uma história aqui para vocês. Eu sou estudante de engenharia, e dentro de uma das disciplinas de arquitetura, a professora passou uma série de vídeos para a gente assistir, de filmes para a gente assistir. E aí um dia liga um amigo meu, dizendo: rapaz, Pedro, tu viste que a professora passou um filme que desce o cacete no teu pai? Eu não tinha visto os filmes ainda todos, até porque nem sempre a gente faz o que os professores mandam, né? Lê o paradidático, vê o filme que recomenda, mas eu vou assistir por curiosidade. E aí eu assisti o filme. E quando terminava o filme, tinha lá os créditos dizendo que tinha recurso do governo do estado, né, do Fundo de Desenvolvimento da Cultura do governo do estado, naquele filme que fazia críticas duras ao meu pai. Então, acredito que ele, como um grande estadista que foi, sabia que na posição que estava, cabiam aplausos, cabiam vaias para quem quisesse, mas que tinha que ter espaço para todo mundo dar a sua opinião. Por isso a gente agradece aqui a homenagem do CinePE. Aí a turma aplaudiu e resolveu o problema. Tirou, né? Que avaliação depois desse tempo você faz daquele movimento? Você acha que atrasou a cidade, trouxe ganhos também? Só por curiosidade, já que você tocou nesse tema. Aquela situação, na verdade, a raiz daquela situação foi quando foi tomada a decisão da Refefesa de vender o terreno para o privado. Depois que o terreno está vendido para o privado, você tem pouca margem de manobra em relação à situação, ainda mais um terreno que tem um valor muito elevado. Então, não ser oferecido à prefeitura para o PT, e o PT não quis comprar, João Paulo não quis comprar. Era João Paulo, à época, o prefeito, quando foi feito o leilão pela Rede Ferroviária Federal. Já foi na mão de João Costa. Meu pai ele tinha uma mágoa ali em relação àquele projeto, porque ele não tomou conhecimento do leilão à época, né? Então ele tinha o desejo de, enquanto governador, de poder adquirir aquela área para poder fazer um parque, né, em relação àquilo ali. Mas terminou não funcionando essa ideia. Depois ele terminou fazendo isso na Macaxeira, né? Como governador, ele fez hoje o maior parque da cidade do Recife, é o Parque da Macaxeira,
que foi construído pelo governo do estado, ou então o governador Eduardo Campos. Ele tinha uma visão muito boa em relação a essa questão desses espaços públicos urbanos e tal, mas aquela situação acabou que ficou um pouco complicada depois que o terreno já estava na mão do privado. Agora, algumas melhorias no projeto foram feitas já pela gestão de Geraldo, de aumentar a medida de compensação e tal. Eu só queria deixar registrado, para efeito histórico, que não faltou transparência. Eu, enquanto jornalista, enquanto repórter, acompanhando política e economia, eu escrevi o resultado do leilão feito pela Caixa Econômica no Rio de Janeiro, dando o grupo da Moura do B e Associados como vencedor. Ou seja, na época, se as pessoas não tomaram conhecimento ou não quiseram tomar conhecimento... Você lembra quando é que foi o leilão? Rapaz, tu tá ganhando... Eu não tô acertando nem tua data de aniversário. Não, mas eu sei que foi algo que teve, de certa forma, repercussão. Agora você entende que, por exemplo, ele como governador do estado de Pernambuco, ele não acompanha todas essas questões. Não, e não é uma crítica a Eduardo, de forma alguma. Uma curiosidade minha ainda da eleição primeira de João. O pessoal dizia que você ia pelo interior e substituía ele lá porque devido à aparência. O pessoal brincava que era... Tinha isso mesmo? Brincava que eu era o dublê. Eu vou contar aí rapidamente essa história. À época, eu estava terminando meu curso de engenharia e tinha conseguido um estágio numa empresa. Fui bem no estágio, fui contratado pela empresa e só faltava eu entregar meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu trabalhava carteira assinada na empresa mesmo, às 44 horas normal do CLT. E aí, quando o João começou o processo pré-campanha, ele me chamou e disse: Pedro, eu queria tua ajuda para a gente montar algumas propostas para eu apresentar enquanto deputado federal, alguns debates importantes. Tu chama algumas pessoas nessas áreas aqui, que são as minhas áreas de interesse, debate, levanta a ideia, consolida num documento e tal. E aí eu comecei a fazer isso. Quando foi chegando perto da campanha, João virou para mim e disse: no ritmo que tu estás fazendo, tu não vai conseguir terminar a tempo. Pede demissão do teu trabalho e vem se dedicar exclusivamente à minha campanha. Isso está certo, você está pedindo. Uma semana depois eu estava no meu trabalho pedindo demissão, dizendo assim: daqui a 15 dias eu vou ter que sair do trabalho. Coincidentemente, fiz o concurso da Compesa uma semana depois de ter saído do trabalho, terminei sendo aprovado na Compesa, e fiz esse primeiro trabalho de consolidar algumas ideias, algumas propostas para o mandato de João. Quando terminou isso, eu entreguei para João logo no começo da campanha, e disse: agora tu vai rodar o estado, vai pedir voto para mim, onde eu não puder ir, você vai. E aí eu fui para muita reunião, fui para muita andar em feira, fazer muita coisa, obviamente me apresentando como o irmão do candidato, mas assim, de longe, o povo olhando de longe, parecia que era o candidato que estava lá, porque na época a gente era ainda mais parecido. Isso em 18, e você nunca reivindicou aí, não? Foi 460 mil, metade aí é seu, então. Não. Não tem como metade ser meu, não. Olha, deixa eu perguntar, se tocou aí no ponto da Compesa, tem uma história de peitinho de rolinha, como é que é isso? E aproveitar e lhe perguntar qual é a sua posição sobre uma eventual concessão de parte da empresa que o governo Raquel já anunciou, a gente registrou no blog, que quer a parte de distribuição ser fatiada e ficar cuidando exclusivamente na parte estatal da produção de água. Como é que você entende essa proposta? Se é boa, se é ruim? Vamos primeiro para a parte mais fácil, a história do peitinho de rolinha, sim, que eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Isso era um grande engenheiro da Compesa, hoje ele está aposentado, se chama Daniel Genuíno, uma grande figura, e botou esse apelido nos concursados novos que chegavam. Porque às vezes chegavam os meninos, né? Tudo acabou de sair da universidade, com o peito estufado, dizendo: tem que melhorar isso, tem que eficientizar aquilo, isso aqui vocês não estão fazendo do jeito certo e tal, parará. Aí ele apelidou esse pessoal de peitinho de rolinha, disse que chegaram os peitinhos de rolinha. Aí eu era um desses peitinhos de rolinha, né? Que cheguei querendo fazer um monte de coisa diferente, revolucionar e tal. Deu para fazer muita coisa boa, inclusive com a ajuda de Daniel, que apesar de ser uma pessoa que estava muito tempo na companhia, era um entusiasta também dessas inovações, mas ele não deixava de tirar uma casquinha dos engenheiros novatos, chamando de peitinho de rolinha. E em relação à questão da privatização, eu acho que existe, isso é uma herança ainda do governo Bolsonaro, existe uma visão deturpada de que tudo que é privado é melhor.
e um fundamentalismo em relação a isso, você não abrir espaço para nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de conta ou coisa do tipo. E a Compesa está sendo um pouco vítima desse processo. Inclusive, um processo que tem a liderança do BNDES, que formatou esse modelo de concessão desde o governo Bolsonaro, mas continua utilizando, onde você concede... Já fez na Copasa, né? Fez na Casal, na SEDAI, você concede a distribuição de rede e as grandes estruturas de produção, as estações de tratamento de água, você deixa na mão da empresa pública. Por que você deixa essa parte na mão da empresa pública? Primeiro, para não ter tanta demissão, né? Então, diminuir digamos assim, o impacto negativo em relação à questão das demissões dos trabalhadores. E depois, para poder continuar acessando recurso público. Porque a adutora do Agreste vai continuar rodando a obra com recurso público. E ele não tem que investir. O privado não tem que cuidar disso, não tem que investir nisso. Porque quando você deixa a produção com o público, você continua acessando o recurso público, o recurso do PAC. Então, é uma privatização que você pega uma parte que não precisa de tanto investimento assim e coloca na mão do privado, e a área que precisa dos maiores investimentos em relação à construção de grandes adutoras, de grandes sistemas, você acaba deixando na mão do público para continuar usando o recurso público para fazer essas questões. Agora, só para fechar esse ponto da Compesa, um grande problema em relação a essa discussão é uma coisa chamada outorga. A gente tem que ficar de olho muito aberto em relação a isso. No tempo, no prazo, você fala? Na outorga, porque o que é que acontece? O que é que estão fazendo? Você tem duas formas de conceder um serviço. É dizer, ganha quem me paga mais, me paga o Estado. Quem paga uma outorga maior para o Estado. Ou ganha quem dá o maior desconto para o cliente, para o cidadão. Então, por exemplo, você vai fazer uma concessão de uma rodovia pedagiada. Direto na tarifa de água, né? Então você pode fazer ou a concessão na disputa do desconto na tarifa, ou a concessão na disputa do pagamento da outorga. Todas essas concessões que estão sendo feitas na parte do serviço de água estão sendo na outorga. Ou seja, o governo do Rio de Janeiro botou mais de 20 bilhões no caixa em relação a isso. Tudo no caixa. Alagoas botou, se não me engano, foi perto de 3 bilhões de reais no caixa. Aqui em Pernambuco, a estimativa que estão fazendo é em torno de 10 bilhões. Mas eu lhe digo com muita segurança. Eu vi todos esses estudos. Não, é adiantado. É adiantado. Parte pode ser parcelado, mas você paga um valor adiantado e depois você vai pagando um valor de contraprestação, não é contraprestação, mas no valor de outorga dividido no tempo. Mas o que é que isso faz? Isso aperta isso aperta a própria conta de viabilidade, isso às vezes dificulta a empresa a ter capacidade de fazer os investimentos, e isso não gera benefício direto para a população em termos de redução de tarifa, entendeu? E tira dinheiro do saneamento, porque ela não vai pegar, a governadora, se fizer isso, ela não vai pegar esses 9 bilhões e vai colocar no saneamento. Ela não vai colocar esse valor para fazer obras na parte de água, de esgotamento sanitário. Então é um problema grande e a gente está esperando ser divulgado pelo governo do estado, fazer a consulta pública em relação a isso, para poder entrar no detalhe de cada ponto desse. Então a gente pode esperar enfrentamento, né? Com certeza. Deixa eu lhe perguntar sobre as eleições passadas, você está na política. Uma coisa curiosa, a gente não viu fake news dizendo que as urnas não tinham problema. Consegue explicar o que é que aconteceu? O que aconteceu é porque isso já tinha acontecido também, né, Jamildo? Que eles questionaram o resultado do segundo turno, mas não tiveram coragem de questionar o resultado do primeiro, que foi o que o ministro Alexandre Moraes, então presidente do TSE, fez. Quando o PL mandou aquela peça questionando o resultado do segundo turno, ele deu 48 horas, eu acho, para o PL incluir o questionamento no primeiro turno também. E aí, por que Valdemar não quis questionar o primeiro turno? Porque ele tinha quase, acho que 90 deputados eleitos, deputados federais eleitos, fora deputados estaduais, fora governadores, ele não ia questionar. Então, isso é uma coisa que nunca foi séria. Sempre foi uma tentativa de conturbar o debate ali e de ir naquele caminho que tentaram fazer, inclusive com minuta, com o que aconteceu no Rio de Janeiro, de dar um golpe de Estado. Graças a Deus não conseguiram. Mas o Alexandre de Moraes é muito esperto, né? Ele sempre consegue dar um contraponto ali nas decisões, é impressionante. Eu queria pedir para vocês que estão acompanhando para seguir o canal, dar um like. A produção está pedindo para avisar aqui que eu sempre esqueço. Obrigado, Ian.
Papel das redes sociais. A gente está assistindo uma marcha extremista aí, essa semana, inclusive, coincidiu com, a gente vai falar daqui a pouco, com um evento trágico, né, lá em Brasília. Como é que faz para a gente se livrar desse mal? Como é que a gente consegue superar essa fase? Se é que consegue superar, já que a gente estava falando de fake news. Eu acho que todas essas tecnologias novas que surgem, meios de comunicação novos que surgem, eles sempre acabam potencializando questões que na verdade, não são intrínsecas do meio, são muito mais relacionadas ao próprio ser humano e a forma que o ser humano se comporta. Então, as mudanças que a sociedade viu com o surgimento do rádio, com o surgimento da televisão, na verdade, porque esses meios potencializam algumas características nossas. E a mesma coisa na rede social. Então, muitas vezes a gente escuta críticas, por exemplo, aos algoritmos das redes sociais. Não, porque o algoritmo, ele estimula ali, de certa forma, a violência, né, o conteúdo mais agressivo. Aí eu fico pensando, quando a gente está andando na rua, aí passa por um lugar, tem um rapaz recitando uma poesia, né? Aí a gente está atrasado para ir para o trabalho, né, não para nem para escutar, para ver se a poesia do rapaz vai tocar no nosso coração. Aí a gente anda um pouquinho mais para frente e tem duas pessoas brigando, discutindo. Eu não conheço nenhuma das duas pessoas, mas o povo para logo para olhar, para ver o que é a confusão, tentar entender. Então, tem certas características que a gente tem que ter muito cuidado, porque são características do ser humano, inclusive evolutivas mesmo, de prestar atenção em certas coisas que a rede social está potencializando isso. Então, a gente tem que, primeiro, partir do pressuposto que tem coisa ali que é da natureza humana, e essa rede está potencializando essas questões. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e, de certa forma, criar mecanismos, que não é fácil. A gente tentou fazer isso com o projeto de regulamentação das redes sociais, criar mecanismos de responsabilização, de certa forma. Por que mecanismo de responsabilização? Uma televisão, a rádio, ela é dona de todo o conteúdo que ela produz. Na rede social é diferente. E se responsabiliza. E se responsabiliza. Se uma televisão faz um conteúdo ali que acaba inapropriado, ela é responsabilizada por aquilo. Na rede social, ela não produz todo o conteúdo. Mas ela tem, através dos algoritmos dela, ela tem a definição de quem vai assistir o quê. Uhum. Então, de certa forma, tem que existir também uma responsabilização. Porque, por mais que ela não tenha produzido aquele conteúdo, se o vídeo de Jamildo vai ter 100 mil visualizações, ou 1 milhão de visualizações, ou 2 milhões de visualização, ou 10 milhões, vai ser uma decisão dos algoritmos da rede social, influenciado pelo comportamento do usuário, mas com uma participação da rede social. Uma curadoria, de certa forma, que é automatizada, mas que ela tem que ser responsabilizada, porque se Jamildo faz um vídeo que é absurdo, parte da responsabilidade é de Jamildo, que fez o vídeo que é absurdo, e parte é da rede social, que entregou esse vídeo para 1 milhão, para 10 milhões, para 15 milhões, para 20 milhões de pessoas. Só por isso que eu acho que jamais vai acabar, porque o Google e as plataformas, elas ali, junto da mentira, elas estão empurrando publicidade. Então, estão se lixando. Exatamente. Eles não têm um incentivo dentro da rede social para que ela promova um conteúdo que seja verdadeiro ou que seja positivo. O incentivo que ele tem... É incendiário só. O incentivo que ele tem é que ele retém a sua atenção. Uhum. Então, ele não faz juízo de valor. O que é que ele vê? Aquele vídeo de Jamildo segurou a pessoa por 20%, 15%, segurou até o final do vídeo. Ele vai impulsionar isso. Ele não quer saber se aquele vídeo de Jamildo é bom ou é ruim. Tirando o fato que eles têm algumas regras de comportamento ali, porque eles não querem que vire o caos total dentro da rede social deles. Mas tirando essa regra de comportamento, eles não fazem juízo de valor, eles só querem o que repercute. Exato. Agora, a classe política tem culpa nisso, né? Porque, veja lá, a Câmara dos Deputados passou 2 anos, se não me engano, tratando, no final jogou no lado do lixo para começar do zero, que na prática é deixar o barco virar, pegar fogo. É porque contaminaram o debate dizendo que seria uma espécie de censura ou qualquer coisa do tipo, e não era esse o intuito. O intuito era a gente entender que existe uma forma diferente de se comunicar e que essa forma diferente de comunicação tem que ter forma diferente de responsabilização. Agora, a gente tem que responsabilizar sim. Se uma rede social permite que um vídeo, por exemplo, de um estuprador, de um pedófilo, circule dentro dessa rede e atinja centenas de milhares de crianças, ele é cúmplice daquele problema. Né? É lógico que não é a mesma coisa dele ter produzido, são questões diferentes, mas tem que ter uma forma de responsabilização. Agora, às vezes funciona para o bem também, né? Você tem aí o caso agora da questão da escala 6x1,
um vereador lá do Rio de Janeiro, do pessoal, conseguiu se eleger a partir de um movimento que buscava a valorização da vida, né, da qualidade de vida. E você está bastante enfronhado com o tema, né? Conta pra gente como é que tem sido isso lá, acha que vai passar, já superou as 171 assinaturas. Como é que é essa história? Eu acredito que esse tema vai gerar, né, uma mudança. Se essa mudança é a que está proposta na PEC, ou se vai ser um caminho de meio termo ali em relação a isso, isso vai ser construído ao longo do caminhar. Agora, esse é um tema que é muito importante, um tema que a gente, aqui no Brasil, não via uma discussão tão forte há muito tempo. A última vez que o Brasil diminuiu jornada de trabalho foi na Constituinte, em 88, que saiu de 48 horas para 44 horas semanal. E o mundo todo, Jamildo, da década de 80 para cá, só tem feito ir num caminho de diminuir os direitos trabalhistas e buscar aumentar a jornada de trabalho, salvo há raríssimas exceções de alguns países que estão discutindo 4x3 e coisa nesse sentido. Mas tem uma tendência mundial aí que vem. E essa tendência mundial, de certa forma, foi quebrada por um rapaz, né, que era balconista de farmácia no Rio de Janeiro, que fez um vídeo mostrando a sua situação. Várias pessoas tiveram empatia com aquele vídeo, porque trabalham nessa escala 6:1 e veem que não dá para conciliar com a vida pessoal, com o relacionamento Ricardo com a família, exatamente, o Ricardo Azevedo, que é o que chama RIC, né? E que fez um movimento Vida Além do Trabalho. Isso gerou uma força grande dentro do Congresso, e a gente espera botar esse tema na pauta. Esse é um tema, eu li um livro chamado Utopia para Realistas, do Rutger Bregman, e ele traz um capítulo falando só sobre isso. O capítulo se chama A Jornada Semanal de 15 Horas. Lógico que isso é uma provocação que ele traz em cima de uma previsão que o Keynes, que foi um dos grandes economistas, o cara do fim da grande recessão, ele fez uma previsão que em 2030, trabalhando 15 horas por semana, porque ele via que existiria um aumento da produtividade e achava que as pessoas, com esse aumento da produtividade, iam trabalhar menos. Na verdade, o que a gente está fazendo é consumir mais e trabalhar mais. Mas, em cima dessa provocação, ele traz vários estudos, né, no livro, vários estudos que mostram que uma redução da jornada de trabalho pode ter um aumento da produtividade do trabalhador e, para além disso, da qualidade de vida também, que a gente não precisa viver somente para trabalhar. Trabalhar é importante. Eu, inclusive, trabalho muito, obviamente, com a liberdade em relação a essa questão do... Às vezes é 7x0, às vezes é 6x1, né, para passar o... Mas a gente tem uma vantagem, Jamil, que acho que nesse debate a gente tem que colocar também, que é ter a autonomia de decidir quando vai trabalhar e quando não vai trabalhar. Né? O pessoal está falando, às vezes, eu vi até alguns deputados dizendo isso, não, o deputado só trabalha 3 dias na semana. Isso é mentira. Se quiser trabalhar só 3 dias na semana, só trabalha 3 dias na semana. Agora, se quiser ouvir as bases, estar rodando o seu estado, conversando com as pessoas, a gente está aqui, inclusive, gravando num feriado de Proclamação da República. É trabalho. E é trabalho também. Então, a gente trabalha o quanto a gente quer. Pode ser 7-0, mas se for 7-0 é decisão nossa. O cara que está trabalhando na CLT 6x1, ele não tem esse poder de decisão, não tem esse poder de escolha. Então, não dá para comparar a jornada de quem tem autonomia para decidir o seu trabalho com a jornada daquela pessoa que não tem o poder de barganha com o patrão de decidir. O livro que você cita é muito bacana, eu já tive a oportunidade de ler, porque esse escritor holandês, ele inclusive conta como é pouco inteligente a decisão do conservadorismo de ir contra a renda mínima universal, porque na medida que todo mundo tivesse recurso para gastar, toda a roda da economia funcionaria melhor, mas aí vem aquela ideia de que não, é drogado, não, é bêbado, então é um proscrito, então não pode receber dinheiro de graça. Na verdade, muitas dessas pessoas têm problema de autoestima porque não tem nem recursos para manter a vida, né? E a vida é consumo, voltarei para o consumo. Mas feito esse ato, eu queria voltar para a questão do empresariado. Qual você imagina que vai ser a reação? Vai ser aquela mesma que a gente viu na pandemia? Não, tem que morrer trabalhando, esse negócio aí não pode parar. Eu vejo uma divisão aí. Tem certos setores que tem uma carga maior de pessoas trabalhando no 6x1. E a impressão que dá é que o empresariado, de certa forma, se assustou com essa coisa do 4x3. Mas eu acho que o susto foi positivo,
Porque eu já escuto muita gente falando, não, 4x3 não tem jeito, mas talvez 5x2 a gente consegue ajustar as escalas, consegue botar uma equipe para trabalhar de segunda até sexta e outra trabalhando de terça até sábado, fazer os ajustes da carga horária. Então, acho que esse susto foi até positivo. E o que eu vejo é o seguinte, em relação ao 4x3, é muito distante ainda da realidade do pensamento médio dos empresários, mas com alguns empresários que eu tenho conversado, tem a abertura da discussão para falar de 5x2, para poder tratar, talvez, de algumas outras medidas de compensação em relação a essa situação. E eu acho que tem como essa questão avançar. E é preciso, nesse diálogo, entender que cada um está defendendo os seus interesses, o empresário está defendendo o interesse dele, o trabalhador está defendendo o interesse dele, mas tentar, né, dentro dessa disputa de interesses que podem ser divergentes, tentar encontrar algumas convergências também. Porque em algumas situações você pode ter benefícios em relação a isso. E é preciso chamar, né, trazer estudos, pesquisas, questões em relação a essa questão do trabalho para ajudar no convencimento. Dizer, quando você diminui em 10% a carga do seu trabalhador, você não vai estar diminuindo 10% o que ele pode produzir, porque ele vai conseguir em menos tempo, ele vai conseguir ser mais produtivo. Né? Ele vai ter menos afastamento. Outra coisa, até o nome... em inglês eu não gosto de usar, mas os empresários chamam assim, né? Turnover de pessoal. Porque quando você sobrecarrega muito, as pessoas acabam deixando o trabalho. É feito uma pilha que e isso é muito ruim para a produtividade também. Quando o cara aprende a trabalhar, aprende a fazer aquele serviço, o cara já está exausto, não quer mais trabalhar naquilo ali, pede demissão. Aí entra outra pessoa com a curva de aprendizado, quando a pessoa aprende de novo, já está exausto de novo, quer pedir demissão. Então tem que chamar a racionalidade também do empresariado brasileiro, de entender que uma jornada de trabalho que seja absurda no sentido de sobrecarregar demais o trabalhador, não é bom nem para o empresário, nem para o trabalhador. Para fechar esse tema, no Congresso Conservador, qual é a chance de passar? Porque tem muito empresário ali no meio. A chance de passar é expandindo o diálogo, vendo o que é possível negociar em relação a essa situação. Tem que ser assim. A própria autora da PEC, Erika Hilton, já se colocou nessa posição, aquecendo ainda mais a pressão popular e buscando ali nas franjas. Por exemplo, tem um senador que é bolsonarista, o Cleitinho lá de Minas Gerais, que já abraçou a pauta. Foi. Ele abraçou a pauta, já está dizendo que é um absurdo, o trabalhador trabalhar 6x1 e tudo mais. Então tem coisa assim, que existe franjas ali dentro daquele do centro e do conservadorismo que podem apoiar, sim, essa proposta, e eu acho que por isso que a proposta pode avançar. E a gente já está abrindo uma oportunidade muito grande, Jamildo, para poder fazer um debate mais sério em relação a essa questão da produtividade do trabalho no Brasil. Porque muita gente diz, não, que o Brasil é muito improdutivo, porque o Brasil, tá? é muito improdutivo. E fica parecendo que o Brasil é improdutivo porque o trabalhador não trabalha direito, fica fofocando, fica tomando cafezinho. Isso é a maior mentira que pode existir e o maior preconceito em relação ao trabalhador brasileiro. Você pega a produtividade do trabalho, por exemplo. Imagina a produtividade do trabalho de uma pessoa que vai cavar um buraco com a pá e de outra que vai cavar um buraco com a reta escavadeira. A produtividade do trabalho de um caminhoneiro que dirige numa estrada boa e de um caminhoneiro que dirige numa estrada esburacada. Então, o grande problema da produtividade do Brasil não é porque o trabalhador brasileiro trabalha pouco ou porque dá moleza, não. É problema de infraestrutura, é problema do ambiente de negócios, é problema de oportunidade de qualificação daquele trabalhador e problema também de investimento e dar condições ao trabalhador. A gente tem no Brasil um custo de capital elevado também, juro elevado, um empresariado que muitas vezes não aposta em inovação e investimentos em relação a isso e aproveita que o custo de mão de obra relativamente no Brasil é barato para botar um monte de trabalhador e depois dizer que o cara é improdutivo, mas ele não quer investir em modernização dentro daquela sua indústria. É interessante ouvir isso de ti, porque me lembrei agora do seu irmão no Roda Viva, e antes disso ele deu entrevistas falando que a esquerda precisava cuidar de coisas concretas e não ficar só falando de coisas menos concretas. E com isso chegar nos trabalhadores, né? Inclusive, admira que não tenha sido o PT, que tenha sido o PSOL, que tenha conseguido colocar todo esse debate aí no cenário nacional. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para fazer
os nossos comerciais, como se dizia antigamente, na verdade são parceiros, né? A Tempos Comunicação que cede esse espaço para a gente, qualidade de som, também um formato sempre de estruturas flexíveis. Tem a Five Heads, nosso amigo do Ceará, que o Alan Johnson, ele é especialista em SEO, que é busca por máquina, né? Depois estou entregando aqui porque é que o site da gente faz sucesso na internet. RM Contadores Associados, do Arthur Veloso, que também cuida da suporte para a gente. Eu virei empresário, depois de 59 anos, olhando para cá, tá, desculpa. E Supermercado Central, aqui no Torreão, também nosso parceiro. Fecha, volta, deixa eu lhe perguntar sobre PEC da segurança. O PT quer, ao que parece, buscar um protagonismo nessa área que é tão problemática e traz problema para estados, né, para as pessoas, e a direita, ao que parece, não vai abrir mão. O que é que pode acontecer com essa PEC que acaba de ser apresentada lá em... Eu acho que não é nem uma busca de protagonismo, é uma busca de solução para um problema. A gente tem um crime organizado no Brasil que tem se fortalecido, e isso não é de hoje, não é do governo Lula. Na verdade, a gente tem um histórico de fortalecimento desse crime organizado que surge muitas vezes no problema do sistema penitenciário brasileiro. As facções viram ali seguros para o sistema penitenciário e depois tomam corpo dentro das ruas, virando grandes fornecedores de droga. E a gente tem que... e quando eu digo grandes fornecedores, é quem vai buscar o insumo fora do país, quem traz para dentro, muitas vezes através dos portos, através das fronteiras terrestres do país, e faz uma grande operação que muitas vezes não é vista, e a gente acaba perdendo muito recurso da segurança pública, pegando o cara que é o aviãozinho ali no final da ponta. Então, esse fortalecimento do crime organizado demanda um fortalecimento da organização do Estado e do Estado brasileiro em relação a isso. Então, eu vejo com bons olhos essa questão de constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública, que é o que a PEC propõe, e o Fundo de Segurança Pública também se tornar constitucional, para a gente fortalecer o financiamento e também a integração entre as forças policiais, militares e civis, e também as forças federais, que podem fortalecer esse combate ao crime organizado, que é nacionalizado. Se você chegar em qualquer estado do Brasil hoje e falar de PCC e Comando Vermelho, está na vida daquelas pessoas ali, né? Não é mais só em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então é preciso nacionalizar também e integrar nacionalmente as forças para poder combater esse crime que hoje está mais organizado do que o próprio Estado. E por que aconteceu uma reação, aparentemente, bastante vigorosa das associações do setor, né? Pessoal da Polícia Federal, o pessoal de Direitos Humanos não apoiou, mas essas associações de polícias reclamaram, dizendo que não precisava mexer, que era só colocar em prática o que já estava na lei. Como você interpreta essa reação? Eu interpreto da seguinte forma, e a gente fez isso muito no Legislativo, Jamildo. Quem escreve a lei, escreve com o olho da boa vontade. Quem lê no primeiro momento, lê procurando onde é que está errado. Um defeito. O defeito. E é bom para o processo legislativo, porque realmente o cara que é autor da proposta, ele escreve aquilo ali, tudo com uma boa vontade, dizer, rapaz, isso vai melhorar. E normalmente quem é impactado, olha com outro olhar, dizendo, rapaz, isso pode criar um outro problema. Então é bom que a gente tenha esse debate. A PEC foi apresentada agora, então tem espaço para se debater, e é natural que o olhar das forças, no primeiro momento, dos governadores, seja um olhar de crítico e de desconfiança, que isso ajuda a poder aprimorar o projeto no processo legislativo. Ótimo. Faz parte da democracia, né? Isso enseja, inclusive, a oportunidade de você fazer um breve balanço para aquele rapaz que disse que não queria saber de coisas da vida particular sua. O que você já podia destacar nesse breve período no Legislativo Federal? Então, a gente teve a oportunidade de aprovar a tarifa social de água, que era uma lei que estava parada há 12 anos e que eu me tornei relator, e a gente conseguiu em pouco mais de um ano transformar em lei, vai entrar em vigor, já foi sancionada, entra em vigor agora no começo de dezembro, e vários lugares já estão aderindo a essa tarifa social nacionalizada. Eu estou avançando num debate sobre a ampliação da licença paternidade, e não é advogando em causa própria, porque eu entrei na frente antes mesmo de saber que iria ser pai esse ano, né? E a gente está avançando nessa questão, também debatendo esses temas importantes do Brasil e evitando alguns retrocessos, né? A gente vive ali na Câmara
tentando dar um passo para frente e evitando que se dê dois para trás. Então, eu acho que a atuação é muito nesse sentido. Também alguns projetos relacionados à própria questão da cultura, aqui especialmente o Dia Nacional do Brega, eu acho que ainda esse ano a gente pode ver se transformar em lei, já está no Senado e estamos com a expectativa de passar no Senado até o final do ano, se não no começo do ano que vem. Então, tem várias ações que nós temos caminhado junto com nossa equipe do Legislativo e temos avançado em muitas questões importantes. Isso é importante porque os baianos criam muito moda, né? E Pernambuco, durante um certo tempo, viveu só do passado. Tem que criar uma moda nova, né? Tem que avançar, eu acho que a cultura é assim, e já, na verdade, já avançou, a gente precisa valorizar, né? O brega já existe, já é um grande movimento, já emprega muita gente, já faz parte da vida de muita gente. Quando a gente cria o Dia Nacional, ajuda a reforçar ainda mais a importância desse movimento e também tirar um certo preconceito que existe, porque como é um movimento que se fortaleceu, nasceu e se fortaleceu dentro das periferias, ele acaba sendo muito visto com preconceito. Tudo uma carga negativa, né? Eu vou aproveitar aqui e também fazer uma pergunta de um André Souza, jovem aprendiz aqui da Tempos, que me pediu, olha, faz essa pergunta aqui. É importante a gente ter participação. Quais são as lições mais importantes que você aprendeu ao enfrentar desafios no início da sua jornada política? Tão jovem, né? Como elas o prepararam para os desafios atuais? André Souza, tá feita sua pergunta. Eu acho que a lição mais importante é ter muita humildade, né? Eu estava brincando aqui, dizendo que a gente chega na Compesa e é apelidado de peitinho de rolinha, então a gente tem que saber aliar essa vontade de mudar, esse gosto de fazer diferente, de ter a capacidade de se indignar, mas ao mesmo tempo ter muita humildade de entender que a gente chegou aqui através da luta de muita gente e muita gente que tem toda a capacidade de continuar contribuindo. Eu acho que isso é a lição mais importante do começo, é essa. Vamos continuar com a cabeça de que é preciso mudar, é preciso melhorar, de que dá para avançar, mas sem perder a humildade de achar que a gente vai reinventar a roda, que algumas coisas são do jeito que são porque é fácil mudar. Muitas vezes é desafiador e eu acho que ter essa humildade de ouvir, de pegar essas referências, a gente sempre teve no começo dessa jornada, porque sempre fez questão de dizer que na política as nossas maiores referências eram a Raiz, eram o Eduardo, eram gente que ajudou o Brasil e Pernambuco a chegar onde ele está hoje. Uhum. É relevante o que você fala, inclusive me fez agora lembrar de um escritor irlandês, eu não vou lembrar o nome, Lex Fabichega, acabo me confundindo, e ele fala que a comunicação ela é eficaz quando ela cria pontes. Se você não tiver empatia, não tentar entender, jamais você vai conseguir convencer a pessoa e fazer alguma coisa diferente e nova que una, né? Ao contrário, aí você vai ter isso que a gente vê no Brasil hoje, que é esse entrechoque permanente, porque na verdade ninguém está querendo se entender, está querendo brigar. Ninguém quer criar ponte. Não quer, exatamente, e a gente precisa de criar ponte. Por falar em criar ponte, a gente pode entrar no assunto da semana, que foi a explosão lá de um homem que explodiu a própria cabeça, tentou atacar o STF, declaradamente, segundo a própria ex-esposa, ele queria matar o Alexandre de Moraes e queria ferir outros ministros. Você estava em Brasília, como é que foi isso lá? E o que é que isso diz do nosso momento, o que pode acontecer na sequência? Vai ter consequência, com certeza, no projeto da anistia. Me conta como é que você recebeu isso. Eu estava em Brasília e a gente recebe, eu até usei essa analogia, esse problema que o Brasil está vivendo é como se fosse uma gripe bem forte. Verdade. Mas uma gripe, você tem, a garganta fica ruim, você fica mole, tem febre, tem sintomas diferentes de uma doença que é a mesma. O 8 de janeiro, esse atentado que aconteceu, a própria tentativa de golpe, com minuta de golpe e tudo mais, são sintomas diferentes de uma mesma doença, de uma radicalização da política, de uma falta de apreço à democracia e às instituições que existem, de uma dificuldade das pessoas se entenderem e respeitarem o outro, né? E tudo isso tem crescido muito. Por isso que, por exemplo, quando você fala na anistia, e nessa projeto de lei de anistia, isso vai no sentido completamente contrário do que a gente deve fazer. Porque, primeiro,
que as agressões foram somente unilaterais dentro dessa questão. Lá não faz sentido você falar em anistia, porque não teve agressão de ambas as partes, nem excessos de ambas as partes. E segundo, que aquelas pessoas que estão propondo anistia, na verdade, eles querem mesmo, é um projeto de lei que consiga tirar a inelegibilidade de Bolsonaro para Bolsonaro disputar a eleição e continuar radicalizando o seu discurso, continuar criando formas violentas de se comunicar. Eles não querem pacificar o país. Então é uma anistia que, na verdade, é o perdão que querem dar a Bolsonaro e não querem discutir seriamente que a política não pode ter espaço para tanto ódio, para tanta violência, para tanto discurso ofensivo. Bolsonaro falou, inclusive, da necessidade de pacificação. Então você não acredita nisso? Não acredito. Isso, ele pegou um atentado, que foi essa situação que aconteceu, de uma pessoa que claramente tinha problemas, sim, de sanidade mental, parte desses problemas criados em cima desses discursos e dessa raiva e disso tudo que não faz bem para ninguém. Ele pegou esse atentado para tentar limpar a barra e fazer uma anistia de outro atentado que aconteceu, e no final das contas, o plano mesmo dele é conseguir retirar a sua inelegibilidade para disputar a presidência da República. Ele não tem desejo nenhum de pacificação. Você não vê Bolsonaro moderando o discurso dele, exceto por esse texto que você vê, até pelo texto, que não deve ter sido nem ele que escreveu. Nem né? Ele assinou. Não, também não deve ter sido, não, porque senão tinha os pontos, código Morse. O Carluxo tem outra forma de escrever. Não foi, com certeza, se brincar, o Carlos Bolsonaro ficou até meio chateado com esse texto lá. Mas esse texto não engana ninguém. É um texto aproveitador, que se utiliza de um atentado para tentar fazer uma narrativa que, no final das contas, é só tirar a inelegibilidade dele para ele ser candidato a presidente. Mas no Congresso Conservador não pode não prosperar essa ideia? Daqui a pouco o povo esquece e continua. Hoje eu acho que ver isso passar no plenário da Câmara, eu acho que não passa, porque apesar de ter um lado conservador, você tem ali diversos deputados que são do centro, que foi o ambiente de trabalho deles, foi invadido, foi quebrado, foi vandalizado. Entendi. No 8 de janeiro. Então, ali, para quem não é apaixonado nessa questão do bolsonarismo, é uma agressão muito grande. Imagina que as pessoas chegam no lugar que você trabalha e saem quebrando tudo, e fazendo tudo, vandaliza tudo, né? Então, primeiro que você tem um sentimento de insegurança, de certa forma, apesar de que aquilo aconteceu no domingo. Mas você disse, se eu perdoo uma pessoa que chega aqui e sai quebrando tudo no domingo, amanhã a pessoa vai querer vir aqui na quarta-feira e quebrar tudo comigo dentro, né? Então tem um sentimento de insegurança e tem um sentimento também do apreço que as pessoas têm ali pelo seu espaço de trabalho, que eu acho que isso faz com que parte do centro não queira dar perdão para quem quebrou no 8 de janeiro, às vezes nem pensando com a visão da defesa da democracia e tudo mais, que talvez é uma visão mais prática da coisa, de assim, o pessoal vandalizou, quebrou, fez tudo isso aqui no lugar onde a gente trabalha e a gente tem que ter a tranquilidade para poder trabalhar, eu não vou dar perdão, não. Deixa eu ver se eu consigo misturar centro, Trump, Bolsonaro e Lula. Você falou aí do centro. A eleição de Trump com certeza empodera um pouco a direita mais radical aqui no Brasil. E teve um discurso, né, de que talvez o Lula precise fazer um gesto para se aproximar mais do centro. Mas seu irmão, o prefeito do Recife, chegou a dizer que o PSD era um partido resultadista e que Lula devia abrir o olho porque ele tinha um pé numa canoa, um pé noutra. O que pode acontecer, já olhando agora para 2026? Vai ter que ser feito mesmo esse movimento, a esquerda vai ter que buscar o centro. Aliás, seu pai fazia isso muito bem, né? Chamava o pessoal do centro para poder deixar a extrema esquerda de um lado, a extrema direita do outro e vencer. Eu acho que tem que dialogar com o centro, mas o papel mais importante que o governo tem que fazer é de chegar e de entrar na vida das pessoas. Eu acho que esse é o papel fundamental. Acho que essa grande chave da eleição de Lula, da reeleição de Lula, na verdade é mais serviço prestado e objetividade na questão no segundo mandato agora. Das pessoas. O primeiro era a Frente Democrática. Eu acho que é isso. A discussão vai ser o que foi entregue por Lula. Hoje você vê
do ponto de vista da economia, você vê redução de desemprego, você vê também os indicadores de crescimento, o PIB crescendo sempre mais do que as previsões, alguma dificuldade em relação à inflação e o controle das contas públicas, que eu acho que é isso que o governo tem que estar com um sinal de alerta mais aceso. Mas, de maneira geral, isso tem melhorado a vida das pessoas e alguns programas importantes, como, por exemplo, o Pé de Meia, que é um programa que chega na vida de diversos estudantes. Eu tenho certeza que, assim como o ProUni, assim como a reestruturação do FIES e diversos outros programas, o próprio Bolsa Família, esses programas sociais que chegam diretamente na vida das pessoas também têm um impacto nessa questão. Eu acho que mais do que esse diálogo com o centro, que é importante, é o diálogo diretamente com a população e a melhoria de vida diretamente da população. Então você me diria que está faltando comunicação mais ajustada, melhor, focada, porque a avaliação está batendo na trave, igual com a reprovação. Como é que explica? Eu acho que uma parte é comunicação, é mostrar para as pessoas tudo que está sendo feito pelo governo, e outra parte também é avançar, sim, né, no governo ser mais presente na vida do cidadão. Eu acredito que o governo fez uma aposta muito grande no PAC, em grandes obras. Essas obras precisam avançar e o governo também precisa pensar se o grande caminho do governo federal é o PAC ou se tem também outras formas de se chegar na vida do cidadão. Eu aproveito aqui o mote que você me dá para perguntar sobre ajuste fiscal. Como é que faz isso no meio de uma necessidade de entregar corte que o mercado está pedindo? E vamos trazer para a nossa realidade aqui concreta da região Nordeste. Uma perna vai sair para o Ceará lá, da Transnordestina. E a nossa é capaz de ficar para trás, porque ficou dependente, com a rearrumação foi feita há 2 anos atrás, para se buscar emendas para tocar o projeto da Transnordestina. Como é que faz para fazer uma entrega como essa, por exemplo? Se você quer torar, tem obras para entregar e obras que dependem, Pernambuco sai prejudicado desse processo. Pernambuco já saiu prejudicado desse processo, apesar da luta, da sinalização dos 500 milhões de reais, mas 500 milhões é 10% do que precisa para poder fazer esse trecho. Então, é um desafio. E a questão do ajuste fiscal, o grande desafio do governante é priorizar. Então, é preciso fazer esse ajuste, porque o próprio governo prometeu um déficit zero e com limite máximo negativo de 30 bilhões. E hoje a expectativa é que esse déficit seja de 60 bilhões. Então, o que o governo está tendo que fazer é cumprir com o que ele mesmo prometeu. Se não for cumprir, tem que dar uma boa justificativa para a sociedade. Agora, como é que você faz um corte desse? Priorizando e vendo onde é que tem espaço para cortar e deixando de fora, né, quem não pode ser afetado de maneira nenhuma. Você não pode fazer um corte desse em cima da pessoa que está no Bolsa Família, em cima de alguém que está em situação de vulnerabilidade social, em cima da grande massa de trabalhador que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. O corte não pode ser prejudicando a vida dessas pessoas. João, eu queria aproveitar e repercutir contigo. A gente publicou, a segunda entrevista foi com o deputado federal André de Paula e ministro de Lula. Ele veio aqui, a gente bateu um papo, foi bem agradável, ele sempre é uma pessoa muito agradável, né? Mas no meio ele fez uma provocação enorme, dizendo assim, olha, cravou que a Raquel vai ser reeleita, e disse que, pô, venha João, venha José, João, acho que era João Campos, José, eu não sei se é teu irmão, não, ele tem nem venha idade. Maria, Raquel vai ser reeleita. Como é que você recebendo essa fala? Eu não gosto de fazer política com bola de cristal, Jamildo. 2 anos é muito tempo para frente. A gente gosta de fazer a política falando do presente e trabalhando no presente. E no presente, quando você vê os aliados precisando dizer que vai ganhar de todo jeito, que pode ser João, Maria, José, e que vai ganhar de todo jeito, é provavelmente porque no presente eles estão vendo que se a eleição fosse hoje, o resultado não seria esse. Então precisa falar para convencer as pessoas de que o governo está indo num bom caminho, quando o povo de Pernambuco está vendo que o governo não está indo num bom caminho. Que você viu, piora na questão da saúde. Você viu no ano passado, quando o Brasil reduziu violência, Pernambuco subiu violência. Você vê anúncios de obras agora que estão sendo feitos, que são retomadas de obras que foram paralisadas pelo próprio governo de Raquel. Então, tudo isso a população está vendo, está sentindo e está avaliando mal. Então, acho que essa vontade de prever o futuro e essa ansiedade de se falar sobre o futuro é muito mais para esconder que no presente a situação não está boa para a governadora Raquel Lira em relação à opinião da própria população. Marqueteiros do governo falam que vão jogar a herança maldita do PSB. Como é que você responde essa questão? Numa referência aos 16 anos. Eu acho que ela tentou fazer isso
pelo pior caminho possível, que foi o caminho de dizer que as contas não estavam ajustadas. Porque o governador Paulo Câmara, você tinha diversas avaliações da população em relação a ele, mas todo mundo sempre achou que ele era uma pessoa responsável do ponto de vista financeiro do Estado, uma pessoa que manteve as contas equilibradas. Essa foi uma visão que, se você for pegar de tudo que as pessoas pensavam de Paulo, essa era quase que unânime. Então, ela tentou falar de herança maldita, falando de um déficit que, na verdade, não era verdade em relação a isso. O Estado de Pernambuco gastou mais em 2022 do que arrecadou? Gastou. Mas porque em 2020 e 2021 arrecadou mais do que gastou. Então, no cômputo geral, o Estado estava equilibrado quando ela recebeu. Então, ela deveria ter pego esse Estado equilibrado e ter mostrado que ela poderia fazer mais na segurança, na saúde, na educação. E não, ela quis inventar um discurso de que o Estado estava quebrado e acabou fazendo menos na segurança, acabou fazendo menos na saúde, acabou tendo problema na educação. E a visão que as pessoas têm hoje mesmo as pessoas que achavam que o Estado não estava bem em 2022, que acham que está pior em 23 e 24. Essa é a percepção. Agora, tudo isso a gente está falando do hoje, né? O futuro tem 2 anos pela frente, muita coisa pode acontecer, é natural que a gente veja essas questões mudando, para pior ou para melhor, a gente não tem como prever isso. Mas para falar do hoje, o hoje é que a situação são 2 anos ruins do governo do Estado de Pernambuco. 2 questões aqui para encerrar esse assunto. João Campos sai ou não sai? E a outra a preço de hoje. E a outra a polícia tem feito muita operação, tem prendido os matadores, então aquele índice de mortes tem caído. Fora a segurança, que melhorou aí nos últimos meses. O senhor conseguiria elogiar, porque eu sei que é difícil, o cara na oposição não enxerga muito bondades no governo, mas tem alguma coisa que está bem no governo? Mas em relação a essa questão da criminalidade, a gente lembra que está caindo em relação ao ano passado, mas o ano passado subiu em relação a 2022, né? Num movimento contrário a toda a questão do Brasil. O Brasil estava com a violência decrescendo e Pernambuco crescendo. Então a gente vai aguardar o final do ano para entender como é que essa situação vai ficar em relação ao próprio ano de 2022. Mas a gente tem visto algo nesse sentido e algo que era para ser uma tendência natural, Jamildo, porque a gente tem desemprego caindo, a gente tem o Brasil crescendo, era uma tendência natural que você consiga reduzir a violência e a criminalidade. O que aconteceu no ano passado é que foi uma coisa completamente antinatural do Brasil inteiro reduzir violência e Pernambuco subir, mesmo com a economia melhorando. Em relação a essa questão do que é que a gente tem visto o Estado fazer, na verdade, a gente tem visto muito mais coisas sendo faladas do que efetivamente feitas. Isso é preciso ser dito. A comunicação hoje tem partido na frente, até porque você vê 2 anos da governadora Raquel Lira, uma das pautas fortes dela era creche. Eu não vi ela dar uma ordem de serviço na construção de uma creche, né? A gente não viu uma dessas creches que ela fala... O TSE travou a licitação também, atrapalhou talvez por conta disso. Então a gente não vê as coisas acontecerem, a gente vê anúncios sendo feitos e algumas coisas sendo faladas, a gente não vê coisas sendo feitas de maneira geral. Eu acredito que as áreas onde ela tem dado mais um foco e que talvez ela consiga trazer algum avanço, talvez na área de habitação você vê algum esforço de fazer algo diferente, de trazer ideias novas, mas tirando isso, você vê muita fala, muita promessa e pouca coisa efetivamente sendo feita. Mas você não respondeu de João. Sai ou não sai? Em relação a João, isso, a gente não faz política com bola de cristal. O João hoje é prefeito reeleito. Você falou de vidente. Não chamei ele de vidente, não. Ele está fazendo o papel, enquanto aliado da governadora, de tentar animar a tropa diante de um cenário adverso, onde a gente escuta e anda o Estado de Pernambuco e não vê as pessoas falando bem do governo da governadora Raquel Lira. Recentemente teve até uma pesquisa publicada, que eu acho que é até ansiedade da imprensa em relação a isso, mas uma pesquisa que também mostrava uma avaliação ruim Não bota a imprensa no meio disso, da governadora. Não, mas a imprensa tem uma ansiedade, os políticos também, mas a imprensa tem uma ansiedade porque... Mas 2 anos antes... porque a
eleição mexe muito mobilizadora. É muito mobilizadora, né? Então você passa de um período onde está todo mundo ali engajado com essa coisa da política durante a eleição, aí você vai para um período meio que as pessoas, cada um vai cuidar da sua vida, aí às vezes a imprensa fica querendo trazer de novo eleição para ver se mobiliza engajamento. Mas assim, eu acho que isso é um esforço que está sendo feito de tentar segurar uma situação que hoje, a preço de hoje, é uma avaliação ruim. E como eu disse, João hoje foi reeleito com 78% dos votos, não precisou dizer antes da eleição que ia ganhar de qualquer um, que ia não sei o quê. Você não viu ele falando isso, porque não precisava estar falando isso, precisava fazer o trabalho dele e precisava deixar o povo falar nas urnas. O povo falou, 78% de votação, e a gente viu, inclusive, dentro dessa votação, os dois secretários da governadora, né, Daniel e a sua vice, terem menos, se não me engano, menos de 4% dos votos no Recife. Então, assim, isso é o que a gente viu hoje. A eleição é só daqui a 2 anos, então muita coisa pode acontecer e o que a gente tem que fazer é trabalhar com muita tranquilidade, com muita humildade e ver o que é que vai acontecer daqui a 2 anos. Perfeito. Considerando isso tudinho, coincidentemente ou não, o governo parece que está colocando sempre nas canelas, né? Fiz uma entrevista com o Fabrício Marques, inclusive um excelente secretário, muito inteligente, me impressiona como ele é inteligente. E ele falava que já agora, no começo de janeiro, dia 2, primeiro dia útil do ano, vai abrir o orçamento para receber empresas que queiram apresentar os projetos, para tocar os projetos de estradas de rodagem. Ou seja, parece que é uma área que vão dar muita carga para poder dar resposta. Você que anda no interior. Eu acho graça quando fala já agora, né, Jamildo? São 2 anos do governo. Não tem espaço para já agora. Reabrir, não é? Abrir. Depois de 2 anos do governo, parece que o governo começou agora. O que eu tenho visto é que o governo esquentou. Essa ideia de virada de chave. O governo esquentou o gogó. Se vai passar sempre nas canelas ou não. Esquentar o gogó, assim. Esquentou o gogó, esquentou. Começou a anunciar estrada, ação nova. Se isso vai virar sempre nas canelas, eu não sei. O que eu sei é que, por exemplo, segurança pública, a licitação das câmeras, das câmeras de segurança. Só sai para o ano. Só sai para o ano. A gente vai passar um ano. Eu anunciei no blog essa suspensão dos contratos, me perdoe a falta de educação lhe interromper. Não, pode falar. Em 2023, no final de 2023, ainda estava no JC. Então tem muita coisa que, na verdade, o que a gente vê é uma lentidão na execução. E em relação a essa questão das estradas, o governo criou, no ano passado, um grupo de trabalho que em 45 dias ia avaliar todos os contratos, todas as questões, era na controladoria. E em cima disso, ia dizer quais eram as estradas que iam recomeçar, que não iam recomeçar, os contratos que iam ser feitos, que não ia ser feito. Eu não sei se você teve acesso ao documento em relação a esse grupo de trabalho. Eu sei que tem pedido de informação já desse documento. O que é que esse documento previu? Mas o que a gente viu foi a governadora anunciar um pacotão de estradas, que a maior parte dessas estradas, na verdade, são estradas que já estavam ou em andamento, ou com licitação colocada na rua, alguns com contrato assinado que não foi dado ordem de serviço, e a gente vai levantar tudo isso, até porque isso pode ter gerado um prejuízo. A gente, a oposição, de forma coordenada? Nós vamos... Não, eu, enquanto deputado federal, vou levantar tudo isso, porque isso pode ter gerado um prejuízo para o governo do estado de Pernambuco e para o povo pernambucano, de ter paralisado obra com dinheiro no caixa, porque a gente já viu o balanço do ano passado e o estado tinha, sim, recurso para poder fazer e executar essas obras, ter paralisado a obra com dinheiro no caixa, ter tido perdas em relação a essas obras, perdas de serviço que foram executados e que a chuva levou, mobilização e desmobilização e tudo mais, né? E não apresentar, né, uma resposta efetiva em relação a isso. Então a gente tem acompanhado com muita apreensão essa situação que tem acontecido no estado de Pernambuco e torcendo que eles acelerem mesmo. Agora, estão partindo tarde. É essa visão que nós temos, porque o estado de Pernambuco poderia ter vivido 2 anos muito melhores do que viveu. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar, a gente falou do Nacional, falou do Pernambuco, vamos falar só um pouquinho, que já está quase nos finalmente, sobre Nordeste. Como é que o senhor viu esse avanço significativo dos partidos de centro, mais conservadores, notoriamente o PSD aí do André de Paula? Nas capitais aqui do Nordeste, a esquerda venceu aqui com seu irmão e a duras penas lá no Ceará, que também foi muito, né, dura a disputa com Evandro Leitão. O que é que explica essa onda? Você acha que estava precificada?
foi bom, foi ruim? Como é que você... Eu acho que isso tem que ser dividido em duas partes. Primeiro, o interior. O interior do Nordeste, e esse mapa eleitoral do interior do Nordeste, ele tem muito mais paralelo com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, do que com a eleição de presidente. Então você vai chegar no interior da Bahia, vai ter um monte de prefeito do PSD. No interior do Piauí, um monte de prefeito do PSD. Você acha que o povo dessas cidades... Orçamento secreto. O povo dessas cidades está votando num prefeito do PSD porque eles vão votar num presidente do PSD ou porque eles vão votar num deputado do PSD? É lógico que isso aqui tem relação com o deputado. Em relação ao presidente, Lula vai continuar tendo um desempenho extraordinário no interior do Nordeste brasileiro. Isso eu digo porque eu tenho andado diversas cidades e vejo que programas importantes do governo Lula continuam fazendo diferença na vida dessas pessoas. Então, o interior, apesar de ter diversos partidos do centro, isso é mais um reflexo de que eles vão se fortalecer na Câmara dos Deputados, mas eles não levam esses prefeitos para votar em quem eles quiserem que vote. Provavelmente a população ali vai votar no presidente Lula majoritariamente. Em relação às capitais, é que é um cenário que deve ser visto com mais atenção mesmo. Né? Porque as capitais elas tendem a ser mais heterogêneas nas opiniões e mostrar um pouco mais o reflexo da eleição nacional, um pouco mais ideologizadas. Mas, em geral, o que eu vejo é que você teve uma tendência de reeleições, então existe uma tendência de reeleições, e para além disso, existe um cenário que continua muito acirrado de esquerda e de direita. Então, essas tendências de reeleições, elas se deram em cima de quê? Em cima do trabalho e do serviço prestado. Prefeito que trabalhou bem, conseguiu ter voto da esquerda, da direita e do centro. Quem se confiou apenas nessa questão da polarização teve muita dificuldade, tanto na esquerda quanto na esquerda quanto na direita. Então, o retrato que isso passa para a eleição presidencial é que, para conseguir avançar nesses grandes centros, tem que chegar nesses grandes centros com trabalho, com entrega, com ação. Não vai ser dessa vez que no Nordeste as capitais vão ter um desequilíbrio ou para a esquerda ou para a direita em cima de pauta ideológica. Ou é com trabalho, ou então vai ficar de novo muito dividido. Como disse seu irmão, com coisas concretas, né? Antes de concluir, eu queria agradecer mais uma vez aqui a Tempo de Comunicação, a Five Heads, a RM Contadores, também o Supermercado Central, e contar aqui, você vai inaugurar aí talvez um momento musical, vamos dizer assim, que a gente nunca teve aqui, até porque é bem recente, só é o terceiro, tem menos tempo do que a Nina. Na eleição eu me diverti muito com um vídeo seu, eu acompanho muitos vídeos de vários políticos, mas você chega em casa cansado, dizendo que foi um dia duro lá na campanha, tudinho, que vai tocar uma musiquinha para relaxar. Aí vai e toca o jingle. Foi ideia sua? De quem foi a ideia? Foi ideia minha. Foi ideia sua? Ali foi ideia minha. Pronto, é roteirista, é tudo. Aí eu queria lhe dar uma oportunidade, não sei, de homenagear a Nina. Ou se de repente já está ensaiando brega no ukulele. Chama ukulele? Eu já toquei brega. O brega. Toca brega nesse negócio? Já toquei brega também, num ritmo meio de havaiano, né? De reggae. É havaiano, mas inspirado numa coisa lá de Portugal. Tem uma. Dos Açores, é isso? Agora você podia cantar, né? Assim. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Essa é pra mim. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Essa eu cantei pra Nina. Eu pensei que era pra João. O quê? Não, João não. Essa daqui, por enquanto, é pra Nina. Mas ela já veio. Ela já veio. Tinha aquela assim... Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei. Mais nada. Exatamente nada. Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo... Isso é uma música de MC Elvis. Mas aí a gente no ukulele bota meio que em ritmo de reggae. Agora você viu que a parte musical do seu programa do Pode Já começou com o pé esquerdo, né? Em todos os sentidos começou com o pé esquerdo. Eu queria pedir às pessoas que nos acompanham, né, que estão
gostarem do vídeo, deem um like, deem e se inscrevam no canal. A gente precisa crescer como, né, todos os canais. É um prazer enorme fazer o podcast. Estou me divertindo muito fazendo o podcast. Inclusive, mais uma reminiscência, porque corre de velho, né? Em 2013, eu tive a oportunidade de realizar aqui na capital pernambucana um evento nacional. Eu amo basquete, devo a minha vida ao basquete. Aí eu trouxe o pessoal para cá. Só que um ano antes a gente sempre lança a candidatura, né? Existe um movimento de jogadores de basquete veteranos. E aí diz, olha, vai para Fortaleza, vai para Paraíba, todo mundo se candidata quando quer. E fazia uns 20 anos que não era no Recife, porque ninguém tinha coragem. Eu doido, disse, eu estava como presidente da Associação de Veteranos, olha, a gente queria levar para Recife. Que maravilha, a gente ama Recife, praia, né, diversão, cultura. Aí a gente sobe no palco para anunciar, porque houve um consenso entre os presidentes que eles votam, e aí é sempre feita uma festa no encerramento. Tava um maluco lá cuidando do som, aí fez assim, peça uma música. Aí eu disse, Alceu Valença, claro, né? E aí o sujeito pergunta assim, qual música? Qualquer uma, porra, tudo dele é bom. Aí ele veio com sinais. E para minha felicidade, eu tive a oportunidade de homenagear meu primeiro professor. Perdão. No show que a gente fez aqui, eu levei lá meu primeiro professor de basquete. Sabe, eu sou muito mole, né? Aí eu levei lá o professor Ricardo Souto, seleção brasileira, professor da rede pública, já pernambucano, para homenagear, antes de morrer. Faleceu, tá no céu. É bom acabar para não chorar mais, né? Suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer, Jamil, desse espaço. Eu acho que é bom a gente poder estar conversando de política de uma forma leve, com uma pessoa que tem credibilidade, que tem uma história na imprensa pernambucana. E chorão. E tem coração também, né? Que é importante. E tem coração também. Dizer que agradecer a todo mundo que assistiu, que viu, que acompanhou. Nos acompanhe também nas redes sociais. Todo canto que você procurar, Pedro Campos PE vai estar lá, TikTok, Instagram e por aí vai. E muito obrigado mais uma vez. E contem com a gente para estar defendendo os interesses do povo de Pernambuco. Feito. Vamos embora. Show. Aê.